Amigo, amiga, que coisa boa! Nessa hora de encontrarmos nosso conselho de notáveis e aprendemos um bocado de coisas com eles. A propósito, antes de começar esse papo, não deixe de se inscrever no nosso programa lá, dar o seu like, gostou, dislike, não gostou, dar sugestões de temas, fazer críticas, enfim. Estamos aqui para ouvir você e quão bom é ter você por perto sempre do nosso programa. Que tem o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedim e o também publicitário Lula Vieira, com os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia e sem perda de tempo. Paulo Fraga, me conte, você se ligou em que nessa semana que passou, hein, Paulo? São duas cositas. A primeira é cumprimentar o nosso líder, queridíssimo Barbosa, Botafogo campeão. Que espetáculo isso, né? Adiantou você esse chegar, registro não poderia deixar de ser dado, porque a gente tem que falar de coisas boas também, né? E essa, com certeza, pelo menos para você e os botafoguenses, né? Fazer até o contraponto de uma campanha bem-sucedida, que foi a do Botafogo, essa vergonha das prévias do PSDB, né? Que eu acho que é o retrato do que, infelizmente, o partido se tornou, entendeu? Pena, muita pena. Verdade, verdade. Que atrapalhada. Meu Deus, o que deveria ser um exemplo para os demais partidos acabou num grandíssimo fiasco. Ai, ai, que coisa. Que é o retrato, infelizmente, repetindo o que você disse, meu caro Paulo Fraga, do que o PSDB se tornou. Aliás, deixa eu falar com um cara que entende muito de PSDB, Manuel Tedim. Meu caro, você se ligou em que nessa semana, para além desse problema do PSDB? Você conseguiu votar, Tedim? Não consegui votar, mas vai começar amanhã, vai retomar, às 8 horas da manhã retoma a votação, vamos ver se dessa vez funciona. Tem gente que diz que foi hackeado o site, né? Então... Eu acredito. Eu também acredito nisso, mas não é desculpa, né? Foi uma pilhéria esse negócio lá, realmente uma vergonha. Mas, enfim, parte da vida, vamos lá, tocando. Eu ainda acho Eduardo Leite a melhor promessa como presidente, apesar de não ser fácil ele ganhar a prévia e muito menos fácil ganhar a eleição, mas ele é um cara que comunica bem. Ele sempre ganhou depois no debate, depois de começar a fazer campanha. Todas as eleições dele ele começou no traço. Então vamos ver se tudo der certo, quem sabe a gente tem uma chance de ter um governo um pouco melhor no ano que vem, no final do ano que vem, no começo do outro. Teve a Simone Tebet, né, que foi lançada, eu acho isso um ótimo nome, para mim é uma bela opção de votação, gosto muito do nome dela, acho uma figura interessante, lúcida, enfim, acessível, sabe falar, entende os problemas graves, sabe negociar, vamos ver como que a coisa anda para o lado dela, mas o PMDB fez uma atrapalhada que lançou um nome antes da hora. O Moro atrapalhou todo mundo, né? Fez todo mundo querer lançar. A última fofoca é que o Ciro estava aqui, em Lisboa, o filho do Lula Vieira me contou que esbarrou nele ontem, num restaurante, por acaso, e então Ciro passa as férias aqui na terrinha. Vamos ver o que vai acontecer. Outro fato que eu e o Elísio e o Paulo ficamos felizes é que o Uruguai é flamenguista, né? Montevidéu está inundado de flamenguistas, né? Uma coisa impressionante. Eu só fico com medo de salto alto, né? Mas, enfim, é isso, faz parte, a torcida faz isso. Talvez você que esteja vendo a gente agora já tenha o resultado desse jogo, né? Mas realmente o Uruguai está 5-1. São 5 flamenguistas para cada um palmeirense por lá. Né? O negócio, me parece que a torcida do Flamengo se mudou para o Uruguai. Teve, inclusive, um rubro-negro que foi de bicicleta. Sério? 1.600 quilômetros de bicicleta, já chegou lá, inclusive. Só não tem ingresso. Teve gente que foi de bicicleta, teve gente que foi de ônibus, teve gente que foi de carona, sem um centavo no bolso. Meu Deus, tem de tudo. E tem muitos
Eu não sabia que tinha tanto rubro-negro endinheirado. O que tem de avião fretado que mesmo? baixou lá no Uruguai? Nossa. Mas avião grande com um monte de gente. Então, Isso. então o preço não é tão caro. Mas é uma torcida que todo mundo acha que é só pop, não. Tem gente também que se organiza para ir com algum conforto e chegar. Teve gente que chegou lá quinta-feira, para ficar direto até segunda, né, acompanhando o Flamengo, por mais barato que seja o rateio, é um din-din legal. Eu fico encantado com o Manuel Tedinho, realmente é um milionário. Com a maior tranquilidade, alugar um avião dividindo as despesas é fácil. Não, Lula. Quando você pega um jato grande, normal, de passageiro, você fretando, muitas vezes é mais barato do que uma passagem normal paga. Porque o avião vai cheio, não tem dúvida que ele vai estar cheio na ida e na volta. Então, toda a parte de risco, muitas vezes é sem serviço, só para ir e voltar. Não, você tinha que explicar, Tedinho, você tinha que explicar isso para o Olavo de Carvalho e os olavistas. Eles podiam ter juntados todos e fretado um avião em vez dele ter comprado essa passagem para sair do Paraguai para Miami, né? Do Olavo de Carvalho. Mas disse que ele foi de carona de carro para o Paraguai. Do Farias, né? Não, foi comprada a passagem. Ah, foi? Foi comprada. E por que ele fez pelo Paraguai? Porque ele para poder estava fugir, para não ter que passar sem identificação. Polícia Federal. Ele tá com ordem de prisão, eu não sabia. Não é ordem de prisão, não. Tinha um solicitado a presença dele para um depoimento ou alguma coisa. Aí ele achou que a chapa ia esquentar demais, aí resolveu... Não, e saiu do hospital, né? Saiu do hospital. Isso. Caramba, isso é o quê? Filme de terror, romance, suspense? O que é isso? Não sei identificar eu acho mais. Que é filme de terror. Com esse roteiro, eu não sei identificar mais. No caso dos radicais de direita, é romance. Entendeu? É verdade. Meu caro Lula Vieira, o que impressionou? Em que você se ligou nessa semana que passou? Eu fiquei muito ligado numa terceira via. Eu acho que o Sérgio Moro começa a demonstrar alguma viabilidade como candidato e ele pode atrair bastante a parte mais radical dos apoiadores, mais radical e mais organizada, não os malucos completos, do Bolsonaro. Isso pode significar uma diminuição ainda maior, um esvaziamento ainda maior da candidatura Bolsonaro, que é aquilo que todas as pessoas de bem rezam para o Papai do Céu nos abençoar com esta sorte. E eu estou olhando com muito carinho a terceira via do Sérgio Moro, exatamente por ser uma alternativa válida aos dois extremos, Lula e Bolsonaro. O que eu tenho muito medo é que essa pulverização acabe beneficiando os dois novamente, ou seja, a terceira via não se sustente. Isso vai ser um problema muito sério, a gente tem o risco de ter Bolsonaro continuando, ou, o que também é ruim, mas nem tão ruim, o Lula acabar sendo eleito. Quer dizer, e eu acho que o outro assunto que me preocupou bastante é que, aos poucos, o Brasil está conseguindo assumir o papel de vilão da natureza, ou seja, a opinião pública mundial cada vez mais se convence que nós estamos sendo uns predadores inconscientes e isso pode significar um problema para as nossas exportações, principalmente aquelas que nos sustentam nessa área de comércio exterior. Eu tenho muito medo da imagem do Brasil ser a de vilã do meio ambiente, e vilão do meio ambiente, isso nos prejudicar. Claro que nenhum importador está ligando para isso, mas se houver pressão da opinião pública, eles vão acabar se preocupando. Verdade. Hoje em dia, o peso da defesa pelo meio ambiente, mas com que mandatários mudem de ideia até para sair bem na foto. Meu caro Elísio Pires, você imaginaria que os bolsonaristas de primeira viagem se tornassem os moureiros
no futuro, rapaz, isso aí é surpreendente, né? Não, mas né, era só para te provocar isso aí. Não, para isso basta lembrar a pesquisa divulgada ainda há pouco pelo IPESP, né, que deu Lula com 42, Bolsonaro com 25, Moro com 11 e Ciro com 9. Ou seja, Moro está se posicionando. Né? Tá. Tudo bem que é muito cedo para fazer antecipação, mas que está indo muito bem até esse momento, com certeza absoluta. Mas eu prefiro ficar numa boa notícia. Né? Porque notícia com Lula e versus Bolsonaro não é boa notícia. Agora tem uma boa notícia para dar, muito boa. Mande. A arrecadação federal bateu um recorde agora, no período de janeiro a outubro. Só para vocês terem uma ideia, foi o maior valor da série histórica que começou a ser calculado em 1995. O Brasil teve uma arrecadação de 1 trilhão, não é bilhão, não, 1,5 trilhão, para ser mais preciso, 1,528 trilhão. Né? É uma arrecadação que foi nos 10 meses, de janeiro a outubro, em 7 meses ela foi recorde. Portanto, é uma notícia muito positiva. Né? A arrecadação anual do Brasil obviamente, de 2 tri, alguma coisa, mas está arrebentando a boca do balão. Tem um lado ruim dessa história, é que isso não é resultado só da retomada, porque a gente vai crescer muito menos. Não tem um outro problema também. Não tem superávit nem primário, hein? Não, mas isso já era esperado, porque, enfim. Não tem. Mas o déficit diminuiu brutalmente em relação ao esperado, e a dívida não estourou. Mas o lado ruim dessa história é que, como a gente não cresceu grande coisa, a gente basicamente retomou uma parte do que a gente tinha caído, a gente vai crescer 5 e poucos %. A grande explicação para isso é a inflação. A gente está com uma inflação de mais de 10% em 12 meses. Está cheio de município eufórico com arrecadação, inclusive. Mas por causa da inflação. Por causa da inflação, lógico. Por que o Brasil tinha relativamente pouco déficit público até o Plano Real? Porque a inflação, na hiperinflação, as despesas do governo tinha uma correção muito mais lenta do que a inflação. Então, ele fazia um orçamento de 100, a inflação transformava esse orçamento para 70 e ele arrecadava os 100. Então, sabe, é uma coisa que a gente tem que ficar feliz, por um lado, porque o déficit público não estourou e tal, mas está todo mundo mais pobre, esse que é o ponto. Está todo mundo 10% mais... 10% não, mas 9% mais pobre. 10% não, 9%. É que eu ia dizer. Não, é porque... Claro, isso é conta de rico. No meu caso... É 9,99%. Não. É porque quando aumenta... É que eu sou economista, eu não posso ser incoerente. Quando aumenta 10% o preço, você, na verdade, não fica 10% mais pobre, você fica 1 sobre 1,10, então dá alguma coisa tipo 9,1. Mas isso é no caso dos ricos. Questão de matemática. Isso é no caso dos ricos, que para mim 1% não quer dizer nada em termos de dívida. Eu nem sei o que é 1%. Isso me lembra um contínuo antigo. Funcionário nas empresas, mas nós tínhamos um contínuo na Thompson que um dia, depois do almoço, ele estava furioso, que ele disse que tinha passado a manhã no tribunal, que ele se separou da mulher, e o juiz tinha sentenciado a ele pagar 10% dos rendimentos do que ele tinha para a ex-mulher. E ele dizia, 10%? Eu não ganho isso, pô. Mas então, falar 10%, falar que a pessoa fica pobre 10% é quase a mesma coisa. Exatamente. Na verdade, fica 9%. Verdade. Agora, vamos aproveitar e começar a olhar para frente, né? Vamos ao momento futurista, melhor dizendo, do nosso Se Liga. Manuel Tedinho,
que vai mudar de paragens. Quando é que você vai para a França? Você está em Portugal, Vou amanhã, já observou Portugal França. Com minúcia para a gente, agora vai ver o que acontece na França. Vai amanhã? Exato. Vou amanhã, estamos animados, obviamente, adoro aquilo, mas vai ser rápido, já estou quase voltando. Próximo programa e talvez o outro você faça direto de lá. O próximo eu faço de lá, o outro provavelmente não. Não, talvez os dois, talvez. Pedinho com a mão na massa. O que ocupa a sua cabeça? Se liga em que na semana que está chegando? Então, o Senado mandou a coisa da CPI lá para a Procuradoria, de novo, quer dizer, ele tinha mandado um aviso, agora parece que mandaram a versão oficial lá. Enfim, agora os caras vão mexer ou não vão mexer. Eu estou muito curioso de saber o que o Aras está fazendo. Teve uma charge, que eu não lembro de onde que era, que mostrava que era o Aras na sala dele, vendo televisão, vendo futebol, sei lá, e o mundo pegando fogo lá fora. Ou seja, ele não estava fazendo absolutamente nada. Vamos ver, eu ainda tenho esperança que o Aras faça alguma coisa. Não vai dar impeachment, mas a gente pode, talvez, impedir que o homem se reeleja ou, na pior das hipóteses, que ele seja impedido de fazer política daqui a 1 ou 2 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Paulo Fraga, se liga em que na semana que está chegando? 100% na final da Libertadores, o sim, joguinho do Flamengo. Entendeu? Esse é o dado efetivamente mais relevante, entendeu? Os outros acabaram por não serem menos importantes, mas supérfluos temporariamente, entendeu? Tá bom. Elísio Pires, se liga em que na semana que chega? Simone Tebet. Uhum. Simone Tebet. Pô, algum dia o Brasil teve uma candidata a presidente tão bonitinha como é a Simone Tebet? Teve a Dilma. Tá bom, tá. Faz de conta. É que você não tem bom gosto, mas a Dilma é linda. Não, mas tem outra coisa que eu estou me ligado também. São os dois projetos de emenda constitucional que foram aprovados no mesmo dia pela Comissão de Constituição e Justiça, que é, obviamente, dirigida por uma tal de Bia Kicis, né? Esquece esse nome, mas ela é ainda a presidente da comissão. Eles aprovaram duas medidas. Uma medida para ampliar a idade para entrar no Supremo e, ao mesmo tempo, uma medida para diminuir a idade para sair do Supremo. Só realmente Bia Kicis, né? Isso aí é inacreditável. Mas isso não vai prosperar, isso não tem chance de prosperar. Olha, já está valendo. Já. Não está nada. Não está. Foi na comissão. Tem que ir para o plenário, foi na comissão, né? só. Não vai para o plenário? Foi só na comissão. Tem Senado. E tem Senado. Duas votações. Eu estou crente que já está votado e batido. Não, e além disso, essa medida de reduzir a imagem para a aposentadoria só poderia ser, se fosse aprovada, para novos ministros, não para os atuais, né? Com certeza. A Bia Kicis achava que era para os atuais, não é? Todo mundo fez os cálculos. O curioso é que esse grupo que votou chamarem que é uma comissão, né? Parece que é de escola de samba, né? Comissão de frente. Eu acho que é a comissão de trás. De fundos. O Elísio deu um esclarecimento que eu acho que é muito importante, que todos os jornalistas, ou pelo menos todos os jornais que eu li, Folha, Globo, o próprio Estadão, achavam que com a mudança do prazo de aposentadoria atingiria os atuais participantes e daí teriam que sair compulsoriamente. Não é verdade. É um equívoco. Lógico que isso é um equívoco. Isso é muito importante, porque todo mundo já fazia o cálculo de que o Bolsonaro ainda, na sua gestão, teria a oportunidade de ter mais dois. É verdade. Mais 2 juízes a seu favor. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Foi uma leitura incorreta de todos nós. Comemos mosca geral nessa história aí. Mas, Lula, aproveita que está com a mão na massa. Se liga em que na semana que chega? Eu continuo acompanhando a corrida presidencial. Eu acho que realmente este país não pode ter mais um período na mão do Bolsonaro e fico com muito medo do aparecimento da pulverização da oposição que pode favorecer demais o Lula.
E eu acho que a gente deveria realmente se preocupar em forçar, em dar apoio a esta terceira via, que eu acho que várias pessoas, vários candidatos têm condições de representar, e que a gente deveria realmente ficar muito de olho para não pulverizar. E se pulverizar, vai beneficiar os dois, e nenhum dos dois é uma boa para o Brasil. Acho que Lula, só para lembrar que na pesquisa de hoje do IPESP, o Lula ganha em todas as alternativas de segundo turno. Né? Onde a diferença é menor, né, é de Lula com Moro, incrível, né? É 51 a 34. Pois é, e eu não estou aqui declarando voto, ou farei no momento certo, eu não tenho nada que esconder, eu não tenho obrigação de esconder meu voto, mas por enquanto não estou pensando em votar no Moro, mas eu acho que é uma alternativa bastante aceitável em relação aos outros dois. Né? Com certeza, com certeza. Agora, interessante é que os mais fortes oponentes que entram nessa disputa agora, nunca foi candidato na política, né? E a outra está em primeiro mandato. Né? Simone Tebet está no primeiro mandato. Realmente são caras novas na política já disputando a eleição presidencial. Não, cara mais nova que Eduardo Leite é difícil, né? Olha a idade dele. Salvo engano meu, ele tem 36, está fazendo 37 brevemente. Mas o Pacheco lá é o primeiro mandato dele também, não é? Também, o Pacheco também é candidato. Não, o Pacheco tem uma vantagem, que ele pode ser candidato e tem mais 4 anos de Senado, né? Isso. Só pode ganhar, não tem nada a perder. Ainda faz uma campanha absurda, caso perca o próximo mandato dele. Com certeza. Lula Vieira, vamos ler o quê durante esses dias que chegam aí, meu caro? Um dos grandes lançamentos, que já está há algum tempo nas livrarias, é o segundo volume do Laurentino Gomes, que eu tive a honra de lançar, que é A Escravidão, num documento irretocável, um livro que normalmente ele consegue ser melhor do que o primeiro, inclusive. Pois é. E é um livro impressionante, porque os historiadores são muito ciosos da sua condição de profissionais da área e costumam não gostar de jornalista ou qualquer pessoa fora do ramo escrevendo história. E o Laurentino é unânime, não há nenhum historiador de renome, de importância, que faça a menor crítica ao livro do Laurentino. O primeiro foi uma maravilha, um sucesso, e agora ele está com o segundo volume, que vai da Corrida do Ouro em Minas até a chegada da corte no Brasil, a corte de Portugal, que é uma história magnífica, é um enredo perfeito para um filme emocionante, e o ponto de vista do Laurentino, que é a escravidão, aparece aí todas as correntes políticas lutando, algumas, poucas, para a libertação dos escravos e a maioria para manter o status quo. É um livro imperdível, é o segundo volume de Escravidão desse historiador, hoje escritor maravilhoso, Laurentino Gomes. É uma trilogia, não é, Lu? Falta mais um. Pois é. Esse um aí vai partir da chegada da família real e vem até agora, os nossos dias, você acredita? Eu tenho a impressão que sim, ele não me detalhou, mas eu tenho a impressão que deve chegar. Ele deve se transportar para o porquê que nós ficamos um povo, infelizmente, e é verdade, racista. Por quê? Quais são as manifestações desse racismo intrínseco na alma brasileira? Vamos aguardar, já lendo os dois que estão aí, que são espetaculares. Lula Vieira, Elísio Pires, Paulo Fraga e Manuel Tedim. Faltou Marcelão, mas estava liberado, até porque está trabalhando. Para trabalhar, a gente libera. Para ficar em casa de bobeira, não pode, não. Tá? Senhores, que coisa boa estar com vocês sempre aqui. Eu digo e repito, digo para vocês sempre, mas digo aqui também para todo mundo ouvir. Esse é o momento em que amigos se encontram para aprender uns com os outros e a gente não abre mão desse encontro. E eu, que não sou bobo nem nada, aprendo mais que todo mundo, porque eu fico mais caladinho e ouço mais. É bom demais. Semana que vem tem Se Liga de novo. Obrigado, senhores.
Não se esqueça de se inscrever na nossa página, criticar, sugerir, elogiar. A gente está aqui com você. Valeu demais. Até semana que vem, gente. Bye, bye. Tchau. Abraço para Socorro todo.